Olá! Um tempão que eu não faço vídeo, mas é porque tava numa correria muito louca. E hoje eu resolvi finalmente conseguir parar para poder elaborar um assunto. E o assunto de hoje é autoestima. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de você criar uma autoestima no seu filho, né? E para falar disso eu vou falar sobre a nossa autoestima enquanto adulto. Você é uma pessoa que tem autoestima? Pensa bem, você é uma pessoa que tem autoestima? Você é uma pessoa que confia em você? Você é uma pessoa que acredita no seu potencial o tempo todo? Ou você várias vezes tem dúvidas sobre a sua capacidade, sobre o seu corpo, sobre a sua beleza, sobre o que você pode fazer? Pois é. Isso tudo foi falta de uma construção bacana na infância. Quando a gente fala que você deve sempre trabalhar a autoestima do seu filho, é basicamente incentivá-lo a fazer as coisas. Só que incentivar não é você achar que tudo que seu filho faz é maravilhoso. São duas coisas bem diferentes. Incentivar é você mostrar para o seu filho que ele tem total capacidade de fazer as coisas e ao mesmo tempo você desafiá-lo, sabe? Você não pode chegar para o seu filho e falar assim: nossa, filho, que legal esse desenho que você fez. Tipo, a criança, depois de um tempo, com esses elogios vazios, ela começa a duvidar da capacidade dela de fazer coisas novas. Então a gente sempre tem que incentivar, só que desafiando. Tipo, nossa, ficou muito bom esse desenho, mas vamos ver se você consegue fazer um outro, melhor ainda, sabe? Um outro mais elaborado, um outro com outro cenário. A nossa autoestima enquanto adulto é um reflexo da nossa autoestima enquanto criança, ou de uma falta de construção de autoestima quando a gente era criança. Então, quais são as coisas que mais atrapalharam na nossa autoestima enquanto adultos agora? Provavelmente era o modo abusivo que seus pais usavam com você. Tipo, desmerecendo alguma coisa que você fez, ou então pegando muito pesado numa punição, num castigo, sem mostrar realmente qual era o grande problema daquilo. Te fazendo desacreditar nas coisas que você sentia. Às vezes você queria compartilhar alguma coisa, alguma angústia, e o adulto falava tipo: isso é bobeira, isso é coisa de criança. Quando você queria denunciar alguma coisa, denunciar um amigo que estava sendo agressivo ou uma pessoa que estava fazendo fofoca de você, e os adultos desacreditam, sabe? Você começa a achar que você realmente tem algum problema, de que as coisas que você sente não têm valor, sabe? E isso influencia muito na nossa autoestima, muito. Então, quando a gente é criança, que na verdade a sociedade inteira diz que a criança não tem voz, que a criança não tem querer, que a criança tem que ficar sempre à mercê do que o adulto quer, quando a gente é criança nesses moldes, que a gente apanha, que a gente é muito humilhado. Por humilhação, eu não digo só aquelas humilhações bem complexas, como o caso, né, do pai que raspou a cabeça da filha porque ela mandava foto pro namorado. Gente, esse barulho não sou eu, é a minha filha aqui. Tipo, com uma bola. Não sou eu. Não estou peidando. Não estou peidando. Então teve o caso daquele pai que, porque a filha mandava fotos sensuais para um namoradinho, ele raspou a cabeça dela e a filha se suicidou, né? Isso é um caso extremo de humilhação. Na verdade, os pais têm muito essa mania, ainda mais agora com a internet, de humilharem seus filhos publicamente, como se isso fosse um grande método educativo. Isso não é nada, isso é só... Você só tá corroborando pro seu filho ter uma autoestima baixíssima, sabe? Ser super inseguro e fazer mais merdas durante a vida. Mas Raquel, então, o que eu posso fazer, né? Eu fui criado assim, minha mãe me xingava, me chamava de burro, me chamava de retardado, me chamava de idiota e tal. Mas isso era normal, eu tô aqui, não morri. Tipo, mas eu acho que a intenção dela também não era te matar, né? A intenção dela era só mostrar que existe sim uma hierarquia, que existe uma autoridade, que existe... uma coisa que o adulto meio que sabe tudo e pode fazer as coisas com as crianças. Só que, cara, criança, gente, imagina uma criança, ela acabou de nascer, sabe? Uma criança de 2 anos é uma criança, tipo, 2 anos, sabe? Ela tá 2 anos nesse mundo, ela tá aprendendo um monte de coisa e você já vai minar a autoestima do seu filho. Assim, na verdade, você não vai nem construir uma autoestima, né? Cara, é muito importante que as pessoas também tomem consciência da idade das crianças, sabe? O que são 6 anos? O que são 6 anos na sua vida? Pensa. O que são, tipo, 8 meses, sabe? E essas são as idades das crianças que a galera quer começar a educar
desde já, assim. É uma educação super complicada. Então, assim, quando você pega uma criança, assim, a gente já sabe, a gente que lida com criança, que trabalha com criança, a gente já sabe quando a criança tem algumas demandas muito específicas, assim, de uns choros muito sentidos, de não conseguir conversar com o adulto. De, tipo assim, o adulto não consegue chegar naquela criança. É basicamente porque aquela criança nunca teve um adulto que chegasse pra ela. Vocês precisam fazer com que a criança tenha uma sanidade mental, sabe? Tenha um equilíbrio emocional, tenha um lugar pra crescer, tipo, que colabore com a autoestima dela. Então, o que isso significa, Raquel? Poxa, você tá toda filosófica e tal. É basicamente você cuidar do teu filho como você gostaria de ser cuidado. Assim, olha pra tua infância, assim, faz esse resgate. O que teve na minha infância que foi uma merda, assim, odiei, sabe? Eu odiava apanhar, assim, eu me sentia muito humilhada apanhando, não entendia aquilo como alguma coisa educativa, apenas como uma punição, porque os meus pais estavam com raiva de mim, entendeu? E esse sentimento também de raiva que os meus pais tinham de mim é um problema deles, assim, sabe? Não é um problema meu. Eu era criança. Eu fazia as coisas, né? Tipo assim, eu não fazia as coisas pensando, tipo, vou irritar meus pais e tal. Aí agora provavelmente alguém vai falar, né? Mas eu conheço criança que é super manipuladora. Gente, mas qual é o seu conceito de manipulação, sabe? O meu conceito de manipulação é tipo vilã de novela das 8. É tipo uma pessoa que arquiteta todo um plano maléfico pra conseguir alguma coisa. Uma criança não faz isso. O máximo que ela pode te manipular é realmente com um choro, né? E tipo assim, com pequenas demonstrações excessivas de raiva. E aí você também tem que se perguntar, cara, por que meu filho tá fazendo isso? Por que meu filho tá sentindo essa necessidade de chamar a minha atenção desse jeito? Porque o jeito que a gente cria os nossos filhos tem muito a ver com a nossa criança interior, sabe? A gente precisa fazer esse resgate. A gente precisa saber por que a gente é tão rígido em certas coisas e em outras a gente é tão permissivo. Por que a gente é rígido em a criança não falar certas coisas, mas a gente é permissivo dela comprar um monte de brinquedos que ela quer. Então aí que tá faltando o equilíbrio, mas o equilíbrio que tá faltando é da gente. A gente não pode culpar o nosso filho pela criação que a gente dá pra ele, entende? Tipo, a criação que a gente dá é a criação que a gente dá. E a gente, enquanto adulto, tem que se colocar nesse lugar. Tem que se colocar nesse papel de adulto, de responsável, de pessoa que busca, que procura, que quer mudar, sabe? Você precisa ensinar para seu filho a sair de situações que outras crianças deixam eles desconfortáveis. Isso também é muito bom para você não se indispor com a outra criança, porque assim, né, adulto não se troca com criança, né, gente? E a criança começar a se defender sozinha, sabe? Então, assim, por exemplo, sempre tem uma situação que o seu filho, tipo, é maltratado. Cara, isso acontece com muitas crianças. Mas também o seu filho pode ser aquele que maltrata, né? Se o seu filho for o que maltrata, por favor, converse com ele, porque ele não tem o direito de maltratar ninguém. Ele não é melhor do que ninguém. E você tem que ensinar isso pra ele, que ele precisa ser educado, que ele precisa respeitar o sentimento dos outros. E se o seu filho é o que é sempre maltratado, você precisa ensinar ele a se defender. Ensinar ele que ele é muito especial também. E que todas as vontades dele são necessárias também de serem feitas, sabe? Ele não pode ceder o tempo todo, assim como ele não pode mandar o tempo todo. Isso tem que ser uma coisa fluida. A criança, ela precisa ceder quando ela tiver que ceder. Mãe, eu dormindo. Para, mãe, eu estou dormindo. Tem sempre uma situação assim, né? Tipo um grupinho de amigos, de amigos que têm filhos e os filhos andam muito juntos. Gente, a necessidade da construção da autoestima do seu filho é mais importante do que a sua relação social, sabe? Então, se dentro desse grupo tem alguma criança que deixe o seu filho mal, que, tipo, trate o seu filho mal, faça o seu filho não se sentir, tipo, querido, que exclua o seu filho, dá um tempo, sabe? Dá um tempo nesse convívio. Dá um tempo no convívio do seu filho com essa criança, porque essa criança vai deixar o seu filho mal. Então é isso, gente. Pode ser que para alguns isso seja muito óbvio que eu esteja falando. Só que, cara, a gente que trabalha com criança, a gente vê que muitas das coisas que acontecem com as crianças e as crianças permitem, né, que aconteçam com elas, é por causa disso. É porque elas não conseguem perceber ainda
o que elas merecem, sabe? Então mostre pro seu filho que ele merece, que ele não merece ser tratado mal, que ele merece ser tratado com muito carinho, mas também, claro, que impondo limites. Você tem a função, como adulto, de ensinar pro seu filho o que pode e o que não pode. Mas também não vai pirar e achar que o seu filho não pode ver um pouquinho de desenho antes de tomar banho, sabe? Não trabalha com rigidez, gente, com essa rigidez louca. Trabalha com a rigidez normal, do limite, de você dizer sim, agora não. Mas também não faça coisas que você não pode cumprir, sabe? Você tá 1 semana de castigo. Cara, 1 semana de castigo? 1 semana sem ver televisão, sabe? 1 semana sem ver televisão, quem vai ficar sofrendo? Você ou ele, né? Porque às vezes a criança na televisão dá aquele descanso bom pra gente, tipo, né? Meia horinha, 45 minutos que você consegue resolver alguma coisa, ou que você consegue ir no banheiro, ou que você consegue tomar um banho, sabe? Então coloca metas fáceis também de cumprir. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem meu videozinho e beijo. Dá tchau, Lili.